A palavra ela diz assim, Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Pai, mais uma vez, graças te damos pelo privilégio de estar com a tua palavra aberta. Pai, buscamos o socorro do teu Espírito para esse tempo de reflexão da tua palavra. Teu Espírito, Pai, que inspirou essa verdade, que Ele mesmo lance luz sobre a tua palavra, iluminando as nossas mentes e corações, porque se tu não abrires, ó Pai, o nosso entendimento, ficaremos no escuro. Pai, que também esta reunião não se resuma apenas em mais um estudo bíblico, mas queremos ver, ó Pai, toda a tua realidade. Queremos, ó Pai, tocar a Ti e sermos tocados pelo Senhor. Edifica-nos como igreja do Senhor. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo, cuida deste ambiente, que o Teu Espírito, Pai, seja a única voz a ecoar nesse momento. Não permita que as nossas mentes se distraiam, mas abra os nossos ouvidos, para então ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esse texto, claro, fala de toda a nossa história da queda. O Senhor Deus, desde o capítulo 2, versículos 16 e 17, vem dando uma ordem para Adão, para que ele pudesse comer de fruto de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vimos aqui, capítulo 3 de Gênesis, esses primeiros 4 versículos, que então a Eva, induzida por Satanás, como diz no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos. Aqui a realidade é que nesse momento em que eles ingeriram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram espiritualmente. Eles se separaram de Deus, a morte entrou no homem. Então, por causa dessa desobediência, a Bíblia vai falar, Romanos 5, que nós somos filhos da desobediência. Nós já nascemos em pecado, concebido, né? A nossa mãe nos concebeu em pecado e nós somos gerados, né, ali em pecado. Irmãos, agora eu quero dizer algo para vocês muito importante, que Deus, o nosso Pai, Ele é muito sério. A palavra dele é muito séria. Deus, como nós falamos hoje pela manhã, Ele é amor. Mas não podemos esquecer, irmão, que Deus, Ele é justo. E a palavra fala que Ele não inocenta ao culpado. Então Deus não pode salvar nenhum pecador sequer, se em primeiro lugar a sua justiça não for cumprida na vida deste homem e desta mulher. Ok, irmãos? Fique bem claro, porque sendo Deus perfeitamente justo, perfeitamente reto, e Ele não irá de forma alguma tolerar injustiça. Jamais, jamais. Então, queridos, eu quero que a gente pense um pouquinho aqui, porque
porque normalmente nós não costumamos pensar muito em pecado. Quantas vezes Adão e Eva pecou? Por que o mundo está um caos como está hoje? Qual é a razão de tudo isto? Porque somente um ato de desobediência de Adão e Eva, comendo o fruto que Deus disse para não comer, porque Deus foi muito claro: no dia em que dele comerem, certamente vocês morreriam. Não fisicamente, porque se Adão tivesse morrido fisicamente naquele dia, nós não estaríamos aqui hoje. Então a morte de Adão foi uma morte espiritual, porque a palavra vai dizer aqui no capítulo 3, que Eva, ela é a mãe de todos os seres humanos, que nasceu, a nossa origem começou em Adão. Quando Adão pecou, todos nós caímos como Adão, nós pecamos em Adão. Então a morte entrou no mundo por um só homem. Romanos 5,12 vai expressar que assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, na nossa realidade, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então todos nós nascemos com o vírus da morte dentro de nós. E a morte, diz o apóstolo Paulo, é algo desonroso para o ser humano. A morte, ela é um horror, entende? Irmãos, dá para vocês imaginarem, quando Cristo veio a este mundo em carne, que Ele tragou a morte. Nós vimos que foi profetizado por Isaías, e Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte. Jesus, Ele engoliu a morte, é o sentido grego literalmente da palavra, Ele engoliu a morte. Hebreus 2,14 diz que Ele destruiu, não apenas a morte, mas destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte, irmão, a morte é algo pavoroso na vida de qualquer pessoa. Cristo já entrou na nossa história, no coração daqueles que creram, fez uma obra plena e completa de libertação do pecado, mas nós não estamos livres da consequência. Ele tirou o ferrão da morte de nós, na cruz no seu corpo, porque lá na cruz, irmãos, Hebreus 2,9, a Bíblia vai dizer, eu gosto tanto daquele texto, que Jesus, Ele experimentou, Ele provou a morte por cada um de nós. A tua morte, a minha morte, Jesus, Ele provou ali na cruz. Quando Ele entrou então, não em desespero, mas Ele se sentiu abandonado pelo Pai. Quando o nosso pecado foi colocado sobre Ele, Ele deu aquele clamor ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai, Ele nos contemplava. Então Ele entregou o seu Filho, o Pai entregou o seu coração, Ele entregou tudo por nós, para nos ter para Ele, para nos conquistar. E o amor dele nos conquistou, porque Deus amou, e este amor de Deus é um amor que nos alcançou no fundo do caixão da morte, porque este mundo, irmãos, que nós estamos vendo hoje, é um cemitério de ossos secos, muito claro lá em Ezequiel, no capítulo 47, vale de ossos secos. Nós éramos tão mortos, nós estávamos tão secos de Deus, como aquela terra árida, que não caía chuva há muito tempo, e Ele veio, Ele entrou na nossa história, Ele assumiu a nossa morte, e Ele nos substituiu, mas também nos incluiu na sua morte, onde participamos da sua morte, nós morremos junto com o Senhor, para ganharmos a sua vida pela ressurreição. Isto é maravilhoso, mas eu quero mostrar para os irmãos aqui hoje, irmãos, que Adão, quantas vezes ele pecou para ser expulso do paraíso? Apenas um ato de desobediência. Por que eu estou dizendo isso? Para levar os irmãos a pensarem que Deus, Ele é muito sério,
que Deus tem uma palavra que é muito séria, e que a obra que Cristo veio fazer no Calvário é muito séria, e que nós precisamos levar com mais seriedade aquilo que Cristo é e fez. Irmão, Ele compartilhou tudo conosco, tudo. Lembra dos teus pecados que você cometeu anteriormente? O sangue de Jesus Cristo, do Filho, nos purificou de todo pecado. A cruz tratou com o pecador, tratou com o nosso velho homem. Ali, no corpo de Cristo na cruz, o meu e o seu pecado foi crucificado e foi morto de uma vez por todas. Ele nos libertou do pecado. Irmão, Jesus, a palavra fala que Ele veio para tirar o pecado do mundo, João 1,29. Então, irmão, se Ele veio tirar o pecado do mundo, Romanos 6,2, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Romanos 6,2. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Como? Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito, como não há possibilidade de um que creu que morreu com Cristo. Morreu para quê, irmãos? Para que nós morremos no corpo de Cristo? Para o pecado. Então Paulo fala em Romanos 6,2, como então viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Ah não, eu ainda vivo no pecado. Então você precisa de crer que aquela morte de Cristo foi a tua morte, e que você morreu. Você precisa clamar a misericórdia do Senhor para ganhar uma experiência com Ele, senão você vai ser um crente, vai ser um evangélico, não um filho de Deus em Cristo, não um santo, porque, irmãos, eu disse para vocês que Deus é sério na sua palavra. Ele disse em Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu quero que você considere, irmão, que um ato de desobediência dos nossos pais Adão e Eva, o mundo está um caos por causa daquela desobediência. Quando você vê nos noticiários, quando um pai ou a mãe joga uma criança recém-nascida na parede, mata, quando um pai estupra uma filha de 5, 6 anos, ou uma criança de 5, 6 anos, por quê? Por causa do ato de desobediência. O pecado, irmão, ele vai evoluindo na vida de uma pessoa. A pessoa vai perdendo o controle, o pecado vai dominando ela, até o ponto de ela fazer aquilo que Satanás pede para ela fazer: matar, destruir, roubar. Claro que, quando ele disse lá em João 10,10, que o ladrão, o inimigo, vem para matar, roubar e destruir. O contexto, ele está falando dos falsos profetas. Em 2 Coríntios 11, a partir do verso 15, Paulo vai mostrar do 15 até o 17, que existem aqueles que são apóstolos fraudulentos. E ele fala no versículo 16 que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura. A palavra ali é metamorfose. Eles se transformam em ministro da justiça. Hoje, os grandes homens pregadores da Bíblia estão atrás dos púlpitos, sendo usados por Satanás, porque estão anulando aquilo que o Pai pediu para que eles pregassem, o Evangelho. Paulo, quando chegou lá em Corinto, o que ele disse para aqueles irmãos? Eu não quero saber nada entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não quero saber se aqui tem dons, não quero saber se aqui tem louvor bom, eu não quero saber ministério nenhum que eu quero saber se aqui, nessa igreja, Cristo crucificado é o centro. Se não for o centro, vocês são Laodiceia. Uma igreja onde tem louvor, tem pregação bíblica,
tem ajuntamento do povo, mas Jesus Cristo está do lado de fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, a porta daquela igreja, dizendo o seguinte: se alguém, não tinha ninguém lá, irmão, que escutava a voz do Senhor, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, que lindo é isso, irmão. O Senhor, Ele almeja um povo de olhos abertos, um povo que se posiciona a não aceitar mais nenhum tipo de heresia, nenhum tipo de pregações que massageiam o ego das pessoas. O Senhor quer homens e mulheres que se levantam com o estandarte, não defendendo, levantando bandeiras políticas e fazendo um auê. O Senhor não pediu nada disso. Queridos, eu disse para vocês, vou repetir, a palavra fala para nós orarmos pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida quieta, mansa e sossegada. A palavra fala, irmãos, que quem governa nós estamos aqui, essa nação, será que é os políticos? Claro que não. Quem governa é a igreja, mas a igreja tem se omitido, não tem orado. A palavra fala aqui em Provérbios que o coração do rei está na mão do Senhor e segundo o querer dele, ele inclina. Então, irmãos, temos que orar para que a vontade do Pai seja feita na vida dos governantes. Agora, quando a igreja se omite, irmãos, é tão triste quando nós vemos o povo do Senhor orando para que Deus lhe traga prosperidade material, para eles erigirem os seus castelos neste mundo. Irmãos, este mundo já está julgado, este mundo está condenado, este mundo será destruído pelo Senhor, com fogo. E tem muita gente aí que não se desperta. É uma busca de prosperidade, mas qual é a prosperidade que nós queremos, irmãos? Que a palavra fala em Colossenses 3:11, que Cristo é tudo. Irmãos, Cristo é tudo. Nós temos que conhecer esse tudo que é Cristo. O nosso Senhor é muito rico, rico em sabedoria, Ele é a própria sabedoria, Ele é a própria voz da criação, que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e a palavra do seu poder é Cristo. Lá em João 1, versículo 4, a palavra fala que todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E Efésios vai dizer que pela fé nós entendemos que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus. Irmãos, essa palavra de Deus é o Filho, e infelizmente, hoje nós estamos percebendo que o povo, que se diz o povo do Senhor, tem virado as costas para a palavra. A palavra de Deus é para eles coisa vergonhosa, e eles não gostam dela. Abra sua Bíblia comigo, em Jeremias capítulo 6, versículo 10. Jeremias 6, verso 10, e por favor, preste atenção, retém essa palavra aí no seu coração. Diz assim, olha só, queridos, aqui em Jeremias 6, versículo 10, ele está mostrando, porque a história sempre vai repetir, na Bíblia não tem novidade, irmão, percebe? Os homens é que criam novidades para atrair o povo de Deus, como que coloca um melzinho na chupeta, e as crianças que não cresceram vai atrás desses enganos terríveis. E aqui a palavra fala assim, Jeremias 6, versículo 10, a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Ouça o que, irmão? A palavra do Senhor. O povo estava recusando a palavra de Deus, isto fez com que a consequência deles não ouvir a palavra de Deus, eles caíram, foram levados cativos para a Babilônia. Agora, olha a sequência aqui, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela,
é o povo do Senhor que tem a palavra dele como coisa vergonhosa e não gosta da palavra do Senhor. O que o povo quer ouvir hoje, irmão? Isso os profetas profetizaram de uma forma tão linda, tão maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos confronta. Por que muitos não gostam da palavra de Deus? Jeremias capítulo 36, se você ler com bastante cuidado ali, você vai perceber que quando Deus começou a pronunciar aquela revelação para o profeta Jeremias, e Baruque estava escrevendo, era a palavra contra Jerusalém. Quer ver? Acompanha comigo, quero que vocês observem também esse versículo aqui, que ele é muito interessante, irmãos, nós devemos estar atentos a ele também, porque lembre-se de uma coisa, a palavra sempre vai lhe confrontar. Versículo 1 e 2, olha só, 36, Jeremias 1 e 2. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra. A palavra sempre vai contra, não é que ela vai contra nós, é que nós estamos indo contra a palavra, então ela tem que nos confrontar. Contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Por que muitos não gostam da palavra? Porque a palavra vai contra eles, contra o pecado deles. Então eles ficam até com raiva do pregador. E eu não escrevi Bíblia. Agora, se ele me chamou para pregar a verdade, doa quem doa, eu tenho que falar a verdade, irmão. Eu não estou preocupado se vai ter aqui 2 pessoas, 3 pessoas, 50 pessoas, não, ele me chamou para pregar a palavra e eu não posso baratear aquilo que ele pediu para que nós então pregássemos. É nossa responsabilidade, não só minha, eu também sou irmão junto com vocês, não estou acima de vocês, aliás, vocês estão acima de mim, porque assim eu os considero, porque eu tenho que aprender muito com vocês também. Quem sou eu? Hoje em dia, porque nós vemos um homem aqui na frente de terno e gravata, e bem alinhado, bem vestido, é homem de Deus. Às vezes não é. Às vezes é um homem do maligno, que usa as escrituras sagradas, mas torce as escrituras sagradas. Nunca aponta para Cristo. E, como diz o Spurgeon, só pode pregar Cristo crucificado, um crucificado. Outros não vai conseguir pregar, irmãos. Porque essa palavra da cruz, ela é muito ofensiva, ela vai lá no cerne, ela vai lá no carnegão, vai lá no porão do nosso coração, mostrando quem você é. E muitas coisas que nós praticamos, nós atribuímos a culpa no diabo. Eu fico pensando assim que, acho que o diabo está muito assustado em ver o que o povo de Deus está fazendo. Meu Deus, olha, eu não tenho nada a ver com isso, Senhor. Você já parou para pensar como é que está o coração do ser humano hoje? A Bíblia revela isso. Vamos ver como é que está o nosso coração por dentro? Vamos tirar a tampa do nosso coração para ver como é que está o porão do nosso coração agora? Abra comigo em Marcos, capítulo 7. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler aqui, irmãos, apenas 2 versículos que vai mostrar como está o coração do homem. Olha só aqui, a partir do versículo 21. Marcos 7, verso 21. Vamos ver como é que está o nosso coração por dentro. O coração do homem sem Cristo, um coração que não foi trocado, um coração que não foi regenerado. Diz assim a palavra. Olha, é Jesus quem está dizendo. E você acha que ele não sabe o que ele está dizendo? Isso aqui é um diagnóstico perfeito do nosso coração. Porque Isaías 1,5, a palavra fala que toda a cabeça está doente. Por isso que tem muita gente tantã aí. A gente não sabe, muitas vezes tem muita gente maluco da cabeça, porque toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Tem muita gente doidinha hoje porque é doente, é enferma. E aqui diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procede, é de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios. O que é maus desígnios? Os maus pensamentos. O que mais? A prostituição, os furtos, os homicídios,
os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, que é o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm do diabo, vêm de dentro e contaminam o homem. Contaminam o homem. O que faz você se contaminar? É você mesmo, é o coração não trocado. Enquanto você não crê que lá na cruz Cristo fez uma cirurgia, tirando o teu velho coração, dando a você um novo coração, colocando espírito novo. E ele diz assim em Jeremias 36, versículo 27, e porei dentro de vocês o meu espírito, e eu farei que vocês andem e observem, porque nós não temos competência para obedecer a palavra de Deus, mas Ele colocou seu Espírito em nós. É quando cremos. Queridos, nós morremos com Cristo. Eu e você, nós somos livres da nossa maior tranqueira, da maior curva de rio, que é nós mesmos. Ai, que bom ser liberto de mim, de nós mesmos. Nós somos tão complicados, mas Ele já fez uma obra no Calvário, para nós crermos. Nós morremos, irmãos. Vivemos hoje uma realidade de vida nova, nova criatura em Cristo. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, só uma vez Adão desobedeceu. E veja como é que está o mundo hoje. Eles pecaram uma única vez. Então, todo o universo, todo este universo foi lançado no caos. E você sabe como está a criação hoje? A palavra fala em Romanos 8:22, que toda a criação geme e suporta dores até agora. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ali filhos é ruiós, tecia, no grego, ruiós maduro. Porque o que Deus vai manifestar, para que a criação também seja, porque a criação geme e aguarda a manifestação dos filhos. Filhos ali é ruiós. Tem algumas, por exemplo, que João 1, verso 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali filhos é teknós, filhos, crianças, quem nasceu de novo. Agora os filhos precisam de crescer, precisam de ter a vida de Cristo formada dentro de nós. Senão, irmãos, nós nunca iremos manifestar. A criação aguarda a manifestação dos filhos ruiós, dos filhos maduros, dos filhos que se assentam à porta. Percebe? Daqueles filhos que são colunas e baluarte da verdade, da igreja. Irmãos, a igreja precisa de colunas, homens que se posicionam, homens que tomam a frente, homens que de fato olham para Cristo e não se importa em temer nada e nem ninguém, e não vai baratear a graça de Deus em circunstância alguma, ainda que tenha que morrer, mas vão confessar que Cristo é Senhor, que a verdade da palavra de Deus é a única verdade absoluta neste mundo. O resto é tudo periférico, tudo periférico. Hoje, irmãos, infelizmente, o povo de Deus querem ser massageados. O povo de Deus querem ouvir somente coisas boas. Abra aqui, por favor, em Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Olha a situação, irmãos. Isaías, capítulo 30, a partir do versículo 9. Aqui de novo, que Deus, todo o contexto aqui, irmãos, está mostrando claramente para nós não fazermos aliança com o mundo, aliança com o Egito. Somos separados do mundo para o Senhor. Então, para que então viver em união com este mundo? Então, veja aqui o que ele está dizendo aqui, irmão. Primeiro, olha o versículo 7.
Pois quanto ao Egito, Egito é uma figura do mundo. Vão e inútil é o seu auxílio. Irmãos, nós não devemos buscar auxílio neste mundo. A palavra fala, se você ganhou experiência com Cristo, você morreu com Cristo, a palavra fala assim, Colossenses 3:1, buscai as coisas que são do alto, que são de cima. Verso 2 fala, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Então, esse sentido aqui. Vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Essa palavra aqui, gabarola, no original, o sentido é de elogiador. O mundo, ele tem uma tendência para conquistar almas inconstantes elogiando, percebe? Agora, olha o versículo 9 aí de Isaías 30. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a palavra do Senhor. E quando a palavra é pregada, eles dizem aos videntes, videntes aqui, profetas, são a mesma coisa. Eles, olha o versículo 10, eles dizem aos videntes, não tenhas visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Irmãos, não é isso? Estamos vivendo hoje. Vai pregar que Deus tem uma sentença, Deus tem uma contenda para com o seu povo. Deus está julgando o seu povo, mas o povo tem retrocedendo ao Senhor. A palavra de Deus é dura, ela machuca, ela fere, ela cura, ela cura, ela restaura. Ele fez a ferida, ele a sarará. Que fala da obra da cruz. Deixa eu colocar um exemplo para vocês aqui. Abra em Oséias, capítulo 6, por favor. Oséias, capítulo 6. Aqui, irmãos, está tão claro. Ele expressa de uma maneira tão maravilhosa. Diz assim, a partir do versículo 1, Oséias 6, a partir do verso 1. Olha que interessante aqui, irmão. Diz assim a palavra: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E o que mais aqui? Presta atenção. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará. E viveremos graças ao Senhor. Viveremos diante dEle. E aí ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você nasceu de novo para quê? Para prosseguir e para conhecer o Senhor. E como que se conhece o Senhor? Irmãos, vivendo uma vida de intimidade com Ele, lendo as Escrituras, buscando Ele em oração, conversando com Ele, Ele vai sendo formado em nosso interior. Queridos, toda a criação foi trazida para debaixo do juízo de Deus. Um pecado apenas, uma desobediência. Irmãos, quantas vezes você pecou? Você que está aqui nessa noite, Adão, por causa de uma desobediência, todo o universo foi lançado no caos. Irmão, quantas vezes você pecou? Parou para pensar, irmão? Que a gente brinca de cristianismo, que nós não levamos o Senhor a sério, não é para ter medo de Deus, mas é para temê-lo, para reverenciá-lo. Senhor, eu não posso, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu não consigo, Senhor, ajuda-me, Senhor, está tão pesado aqui as minhas costas, mas Senhor, me dê ombros mais fortes para que eu possa suportar. Senhor, ajuda-me. Queridos, nós não pensamos muito em pecado, irmãos, mas nós temos que pensar. Sabe o que diz Isaías 64, versículo 6? A palavra fala assim:
todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapos da imundícia. Aquilo que você faz de bom fora de Cristo é trapo da imundícia, não presta para nada, é pano podre de menstruação. O povo de Israel atravessava o deserto, naquela época não tinha absorvente, as mulheres usavam aqueles panos e depois jogavam fora. A justiça de vocês, diz o nosso Senhor, Isaías 64, verso 6, são aqueles panos podres de menstruação, não presta para nada, não vale nada. Quer dizer então que você está dizendo que não é para fazer mais boas obras? Não estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Nós não somos salvos por aquilo que nós fizemos, somos salvos por aquilo que Cristo fez. Pela graça sois salvos, a graça nos salva e o amor dele cuida de nós. Mas nós fomos salvos para as boas obras. Efésios 2,10 está escrito assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Para de querer fazer as coisas, espera que Deus vai mostrar para você aquilo que você tem que fazer, e na força dele, ele vai pedir para você fazer, mas ele vai lhe capacitar, e você não precisa falar para ninguém que você está fazendo aquilo lá, porque é para ele, não tem que mostrar para ninguém, o Senhor está vendo, o Senhor vai lhe recompensar. Estão me compreendendo? Como aquela mulher que chegou para o pastor, levantou o seu vestido, falou: olha aqui, pastor, meu joelho está tudo calejado de tanto eu orar. O pastor falou para ela o seguinte: deixa eu ver o tamanho da tua língua. Eu estou preocupado em saber o quanto que você ora. Isso é você e teu pai, Deus, mostrar para que você queria o quê? Um elogio? Olha como essa irmã, olha como ela ora. Queridos, e todo religioso, ele tem uma voz cavernosa, né? Muda até a entonação de voz na oração. Oh, Senhor, meu Deus do céu, que falta de intimidade. Imagina só, você que, talvez você tenha teu pai humano ainda, como é que você vai chegar para ele assim? Falar: oh, meu pai, oh. Para com isso. Pai, eu preciso disso. Pai, preciso daquilo. É uma coisa, parece que temos que gritar para mostrar que nós somos espirituais. Não, a palavra fala que a palavra não me saiu a boca ainda, e tu, Senhor, a conheces todinha, todinha. Irmãos, Deus, ele está na boca de muitos. Até os filhos do diabo andam com Deus na boca, mas no coração são poucos. São pouquíssimos. Por que isso é assim, irmãos? Por quê? Será que temos uma explicação? Porque seus corações estão divididos. Amam a Deus apenas da boca para fora. Agora, Deus revelou isso aqui, sabe aonde? Aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, Ezequiel 33, vamos ler a partir do versículo 30. Ezequiel 33, verso 30. Olha que interessante aqui, irmãos. Aqueles que têm Deus na boca, mas não têm no coração. Então, diz assim o versículo 30 de Ezequiel, capítulo 33. Muito interessante essa passagem aqui. O Senhor diz assim, olha, Ezequiel 33, versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Olha que interessante aqui, parece tão espiritual, né? Agora, olha o versículo 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põe por prática, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Agora, olha o 32 aqui.
Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra, mas não colocam em prática. Para esse povo, a palavra continua dizendo: mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Naquele dia, estarão diante do Senhor, mas ninguém avisou, Senhor. Lembra aquele dia, tal dia, no dia 26 de julho de 2022, às 20h02, aquele pastorzinho estava falando isso, e você não ouviu. Então, irmãos, temos que pedir para o Senhor que abra os nossos ouvidos, para que ouçamos a sua voz, e pela ajuda do Senhor, coloquemos em prática. Não queira você sozinho querer praticar, você não vai conseguir praticar a palavra. Dependa do Espírito do Senhor, peça a unção do Senhor. Unção é uma vida de dependência do Senhor. Percebe, irmãos? É muito trágico hoje quando a gente vê muitas famílias que experimentaram a boa palavra do Senhor, que experimentaram algo do mundo vindouro e retrocederam, entregando seus filhos a Baal, entregando seus filhos à idolatria, entregando seus filhos a um mundo de heróis, que não é o Senhor Jesus Cristo. Que lástima é isso, irmão. E amanhã ou depois, os filhos se perdem. Ai, por que meu filho é assim? Ah, mas meu filho foi muito bom, é um homem muito bem sucedido, uma mulher muito bem sucedida, morreu e foi para o inferno. Por que foi para o inferno? Porque os pais, infelizmente, eles se omitiram em levar para eles a palavra de Deus. E, irmãos, essa palavra aqui, ela continua se revelando, se mostrando de uma forma tão clara na vida de muitos. Olha, por exemplo, aqui, Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, verso 13. Presta atenção aqui, irmão. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam, ou que aprendeu. Percebe? Então, nós temos que muitas vezes fazer um escrutínio do nosso coração com a palavra. Irmãos, às vezes nós aproximamos do Senhor, professamos muito amor ao Senhor, mas será que o nosso coração não está distante dEle? Será que não é só de boca, irmão? Será que não é só com medo do inferno, irmão? Será que de fato nós temos um anelo pelo Senhor? Será que nós amamos o Senhor? Será, irmãos, que nós estamos preparados a viver uma vida relacional com o Senhor? Será que o Senhor pode contar conosco, irmão, para aquilo que Ele deseja fazer, talvez nessa cidade, ou qualquer outro lugar, onde quer que Ele te envie? Será que o diapasão de Deus está claro aos nossos ouvidos? Será que nós compreendemos a voz do Senhor? Será que nós ouvimos a voz dEle, irmão? Se não, irmão, se não for dessa forma, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos chocar ovos de áspide, ou de serpente. Sabiam disso? Nós vamos tratar um domingo pela manhã, quero me aprofundar sobre esse assunto aqui, ovos de serpente, que muitos dos filhos de Deus têm chocado. É algo terrível que acontece na nossa vida, e nós não estamos ilesos a isso. Está pensando que isso aqui que eu estou inventando alguma coisa? Abra a sua Bíblia aí, Isaías 59. Isaías 59. Aqui, irmãos, o povo de Deus estava adorando apenas de boca, apenas de lábios. Gritavam amém a todo chamado de santidade, como hoje é muito comum. Uma pessoa vem aqui na frente, vamos abrir a Bíblia aí em João 3,3. Amém, irmãos. Querido, você não sabe o que é amém. Ele é o amém. Ele é o amém. Então, cuidado para você falar amém quando é induzido
por pessoas. Você tem que falar amém quando você é tocado pelo Espírito, quando você é tocado pela palavra, aí eu posso dizer amém. Quem está feliz dá glória a Deus. Que absurdo é isso, irmão? Perguntar para um cristão se ele é contente, se ele é alegre. Ele é uma pessoa, porque a alegria o tem, que é Cristo. O fruto do Espírito é alegria. Um cristão que não é alegre, ele é um contrassenso, ele está ofendendo o seu Senhor. Eu não creio que é assim, eu não concordo. Não concorda? Concorda, não é concorda, é com cruz. Porque Paulo fala em meio em muita tribulação, manifestaram abundância de alegria. Tiago 1,2 fala, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Cristianismo, irmãos, é algo impossível para se viver. Se Cristo não for a nossa vida, nós não iremos conseguir viver um cristianismo de verdade. Vamos viver um cristianismo de meia sola, mequetrefe, fala baixo. Então, queridos, muitos gritam amém também para toda palavra de arrependimento, sem ter e sem saber o que significa um verdadeiro arrependimento, sem ter uma contrição, sem ter um quebrantamento, sem ter uma experiência real com Cristo. Irmãos, estou falando isso aqui, irmãos, com muito amor, porque isso depende onde nós vamos passar a eternidade, ou não. Tem muitos aí que falam amém até por uns devotos aí que precisam afiançar a verdade, que é criada por mecanismos de manobras humanas, não do Senhor. Mas a mente de muitas pessoas cristãs tem sido ninhos de serpente. Já nós vamos ver o versículo aqui. Ninhos de ovos de áspide, ou serpente, que é a mesma coisa, e estão sentados aí na presença do Senhor, não é assim? Chocando maus pensamentos, suas mentes estavam envenenadas por ídolos. Olha aqui, Isaías 59, olha para a sua Bíblia o versículo 4, Isaías 59, verso 4, que diz assim, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Agora, olha o versículo 5, chocam ovos de áspide, e tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Se quer conhecer se a pessoa está chocando ovos de áspide ou não, pisa no rabo da serpente, para você ver, se não sai ali uma víbora. Ai, pessoa tão boazinha, tão humildezinha, pisa no rabo da cobra, para você ver, se não sai ali uma serpente. Estão me compreendendo, irmãos? Deus é muito sério, tem uma palavra séria, e tem nos chamado a uma vida de santidade, Queridos, por mais que o meu e o seu passado seja manchado, por mais que o seu presente seja confuso, há uma saída. E essa saída, irmãos, chama-se Jesus Cristo. Ele é aquele que é a nossa cura, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa santidade, Ele é o nosso louvor. Cristo é o nosso tudo, Cristo é o nosso tudo. A salvação não é apenas a reparação do pecado original, não é. Ela é um novo eu criado segundo Deus. Estão me compreendendo? Na justiça e santidade. Então, o que é preciso fazer, irmãos? Jesus disse para Nicodemos em João 3,7: importa-vos, necessário-vos é nascer de novo. Então, senhor Nicodemos, mestre em Israel, professor de Bíblia, você precisa nascer de novo. Como?
E a pergunta: como pode um homem, sendo velho, nascer segunda vez? Voltar ao ventre materno e nascer de novo? Não é isso, Nicodemos. Você precisa de morrer. Paulo, 1 Coríntios 15, 36 diz assim: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, para nascer de novo, é necessário que você creia que você morreu junto com Cristo. Lembra lá de 2 Coríntios 5, verso 14? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Você e eu morremos, por quê? Porque a Bíblia diz que nós morremos, então creia que você morreu. Se você não crê na sua morte, você nunca vai ter uma vida de ressurreição com Cristo. Romanos 6,5 diz assim: assim como fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra fala lá em 2 Timóteo 2,11, fiel a esta palavra: se já morremos com Ele, cremos que também viveremos com Ele. Viver com Cristo é vida de ressurreição. Saímos dos mortos. Deixa eu ler aqui mais 2 versículos em 1 Coríntios 15 para nós encerrarmos. 15, versículo 22. 1 Coríntios 15, verso 22. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Olha só, irmão. Lembra do pecado de Adão? Da desobediência de Adão? Então aqui está escrito assim. 1 Coríntios 15, verso 22. Olha só que interessante. Porque assim como em Adão todos morrem pela desobediência, assim também todos serão vivificados em Cristo, trazido à vida, mas agora com uma vida que não se acaba na sepultura. Porque sabe o que Cristo fez com o pecado lá na cruz? Olha aí nesse mesmo capítulo, os versículos 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado. A palavra aguilhão, você sabe o que é? É ferrão. O ferrão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Como é que começa Gálatas 2,19? Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, olha o versículo 57 agora. Graças a Deus, irmão, graças a Deus mesmo, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, Ele nos dá a vitória, foi dada, foi concedida. Então, se aproprie dessa vitória, que é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, faz como Madame Guyon, vai conhecer o Cristo que habita no seu interior. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela exposição da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a revelação da Tua Palavra. Agora, Pai, revela a Tua graça para nós retermos essa palavra em nosso coração, para que Teu Espírito, Pai, trabalhe ela em nossas vidas, para que Satanás não venha roubar aquilo que foi semeado. Pai Santo, as nossas vidas estão em Tuas mãos. Muito obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos. Frutifica a Tua palavra. Nos dê uma semana guardados em Teu nome. E em Cristo nós oramos. Amém.